O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou a condução da política climática do governo federal em rápida entrevista ao Antagonista. Em conversa com a repórter Débora Sena, ele disse que faltou planejamento do atual Poder Executivo. Matheus, solta a entrevista, por gentileza. E o Antagonista vai conversar agora com o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal, Ricardo Salles, para comentar a crise das queimadas no Brasil. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, prazer estar com você. Vamos lá. O contexto político por trás dessa crise atual. Existe uma culpa, na sua avaliação, a ser atribuída ao governo Lula? O que está sendo feito de errado dessa vez? Veja só, lá atrás, quando as queimadas eram até menores do que as atuais, os críticos, muita gente, alguns do setor acadêmico, setores da imprensa, algumas pessoas que, de certa forma, sempre falaram no tema ambiental, diziam que a culpa era do governo, que o governo era o único culpado, que aquele volume de queimadas de 2020 era uma ação deliberada do antigo governo e que, portanto, todas as culpas, todas as mazelas deveriam ser atribuídas ao governo. Passados alguns anos, as queimadas hoje, em todos os biomas do Brasil, são maiores do que aquelas de 2020. E as ações do governo atual são mais tímidas do que aquelas do governo de 2020 também. Ou seja, mais queimada e menos ações, né? E você vê, por outro lado, também menos crítica. O que mostra, em larga medida, que as críticas em 2020 eram críticas muito políticas e hoje também essa passação de pano, essa visão assim, mais, de certa forma, condescendente com o que está acontecendo, também é, de alguma forma, uma atuação política em aliviar a responsabilidade do governo. Agora, nós não seremos, e eu não serei, venal como eles foram em 2020, para atribuir a culpa por tudo que está acontecendo ao governo da ocasião. Assim como não éramos nós, governo Bolsonaro, os culpados pelos problemas naquela época, também não se atribui ao governo essa culpa exclusiva que alguns querem atribuir. O que me parece? Primeiro, tanto quanto em 2020, problemas climáticos são a principal causa. Segundo, tem gente queimando por crime? Sim, como tinha em 2020, não era culpa do governo, e tem agora. Algumas coisas são diferentes. Em 2020, nós não tivemos, aliás, em nenhum momento do governo Bolsonaro, nós tivemos greve de IBAMA e ICMBio. Zero. Portanto, a nossa ação de fiscalização e de combate, ela não parou em nenhum momento. Mais do que isso, nós tínhamos naquela altura muito mais brigadistas e grupos de combatentes de incêndio do que o atual. Nós tínhamos muito mais horas de voo de helicóptero, muito mais aviões de aquele joga-água, de pulverização, contratados do que o atual. Significa dizer o seguinte, nós pusemos mais recursos, estávamos mais preparados para enfrentar, embora o problema tenha sido grande também, mas mais preparados para enfrentar e com mais disposição do que o atual governo. O atual governo, que diz ser o grande defensor do meio ambiente, que criticou tudo que pôde e continua criticando do governo anterior, não agiu com a diligência necessária para o combate, né, para as ações de controle. Né? E aí você tem um problema, que é um problema histórico desse segmento, que é o seguinte, muitas das ações importantes de prevenção e de combate acabam ficando de lado ou tendo menos ênfase por uma barreira dogmática, ideológica, que muitos que militam nessa área ambiental demonstram quando vão tratar desse assunto. Cito alguns poucos exemplos. Primeiro, a autorização no momento adequado, não é agora, a autorização no momento adequado, que é no fim do período de chuvas, para você fazer a queima controlada. Para que serve a queima controlada? Você autoriza o produtor, autoriza os proprietários rurais a limparem as áreas de pasto, as áreas onde tem excesso de matéria orgânica que vai ficar seca e, portanto, vai virar material combustível, você dá uma limpada naquilo ali, mas não agora que o fogo se descontrola. Você tem que fazer isso lá em março, mais ou menos, que é o fim do período de chuvas, março, abril, que aí você diminui bastante o volume de massa orgânica que vai queimar no período seco. Durante muito tempo, e eu não sei se aconteceu esse ano, mas naqueles anos do governo Bolsonaro isso aconteceu, os chiitas não deixavam fazer queima controlada.
para diminuir o volume de massa. Ou seja, quando chega no período de queimadas propriamente dito, você tem muito mais material para queimar. Segundo ponto, fazer os aceros. Os aceros são cortes posicionados em posições estratégicas ao longo de determinadas áreas de mata ou de vegetação nativa, para que você tenha pontos de encerramento do fogo. Para o fogo não se alastrar totalmente, você faz o acero, que é uma abertura de um corredor de terra, né, basicamente, simplificando o raciocínio, para o fogo não ir de uma área até a outra. Você interrompe o fogo ali onde tem o acero. E as autoridades também, o pessoal mais xiita, mais dogmático, não deixa fazer acero achando que aquele corte é uma ofensa ao meio ambiente. Um erro total. Depois, na parte de combate, né? O combate aos incêndios, dentre outras coisas, você tem aquele negócio de jogar água. Você pode jogar água via caminhões e pode jogar também como helicópteros e aeronaves. Você aumenta em 10 vezes a eficiência dessa água, né? Seja no caminhão, no helicóptero ou na aeronave, você aumenta em 10 vezes a eficiência se você permitir que misture a água um componente químico muito parecido com o fertilizante, que é o chamado retardante de fogo. Você abafa o fogo com aquele material, ao contrário da água, que muitas vezes, dado o calor, ela evapora rapidamente e não tem esse efeito de apagar os incêndios. Então, o retardante de fogo, ele é muito importante para otimizar, para dar maior eficiência. E aí, de novo, os xiitas dizem, não pode usar retardante de fogo. Eu fui, na época que era ministro, perguntar para as pessoas, mas qual é o grande mal que o retardante de fogo pode causar? E aí você descobre que o retardante de fogo, que tem uma composição muito parecida com o fertilizante, o efeito que ele traz, na verdade, é que sobre a área em que ele é utilizado, a vegetação cresce mais rápido do que a vegetação que cresce em ritmo normal em áreas que não tiveram retardante. Ora, isso não é um efeito negativo que você justifique para não usar o retardante de fogo. Então veja que tem uma série de posições xiitas, dogmáticas, que atrapalham tanto a prevenção, como é o caso dos aceros e da queima controlada, quanto o próprio combate, que é não permitir que você use, por exemplo, o retardante de fogo misturado à água. Agora, eu quero agradecer, então, deputado, pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, prazer estar com vocês aqui.